Oxandrolona, já ouviu falar? Claro, né? Quem nunca ouviu falar em oxandrolona nesse meio da gente? Falar um pouco hoje para vocês sobre oxandrolona, valeu? Oxandrolona é a mais popular entre os esteroides anabolizantes que a gente costuma ouvir falar aqui no Brasil. É considerada o whey protein dos esteroides anabolizantes. Todo mundo já ouviu falar, muitos têm curiosidade de tomar. É uma droga leve, mas é claro, não é brincadeira como nenhuma outra, né? É normalmente também muito descriminalizada pelos homens que acham que é uma droga de mulher, que não dá resultado nenhum. Você já deve ter ouvido falar isso aí de alguém, né? Dos caras, oxandrolona é droga de mulher, tá tomando oxandrolona, não funciona, mas é uma droga muito utilizada por homens e traz um resultado bem significativo. A oxandrolona é um derivado do DHT, dihidrotestosterona. Ela é um 17-alfa-quelado. Para quem está mais familiarizado com esses termos, sabe que ela tem um metabolismo hepático e pode causar alterações nas transaminases glutâmico e pirúvica. Nada mais é do que o famoso TGO e TGP. Aqueles examezinhos que a gente faz para dar uma avaliada como é que está o fígado do sujeito, né? Como é que está indo o uso dos esteroides e a dieta. É um esteroide de forte ligação androgênica, é uma droga bastante antiga, ó. Mas por que ela foi criada? Para que será que foi criada a oxandrolona? Será que foi criada para a galera dar uma melhora no físico? Ela foi criada com o intuito, pessoal, de ser utilizada com pacientes que estavam tendo perda de peso por algum tipo de problema. HIV, qualquer tipo de problema que você tivesse uma queda muito grande do seu peso. E também é utilizada para osteoporose. Ela tem um poder positivo nos nossos ossos. Então ela sempre foi usada na medicina para isso, para tratar perda de peso abrupta por conta de alguma coisa e também osteoporose. Porém, os fisiculturistas descobriram esse potencial dela e deram uma acelerada no uso. E em 1989 ela foi cortada do mercado. Apesar dela ter essa boa afinidade com receptores androgênicos, ela não é tão androgênica assim. Por isso que é muito utilizada pelas mulheres também. Tem um efeito anabólico bom, sem ganhos de retenção de líquido e ganho de gordura. Ela é uma droga bastante utilizada em ciclos para secar. Lembrando que o poder lipolítico dela é maior até do que da própria testosterona. A oxandrolona não aromatiza, tá? Então ginecomastia com ela é impossível. Então você não precisa usar nenhum tipo de inibidor de aromatase ou ficar com medo de ter ginecomastia. Apesar de que eu creio que nenhum homem faz o uso dela pura, né? Só de oxandrolona sem uso de outra droga junto. Ela é muito utilizada, pessoal, também por atletas que buscam performance sem aumentar muito seu peso e promover ganho de massa muscular. Então o cara tem uma modalidade que ele não pode aumentar muito peso e o médico vai lá e prescreve oxandrolona para aumentar a performance desse cara sem que ele suba o peso para não sair da categoria ou alguma coisa assim. Porque também ela aumenta bastante a força por conta da produção de fosfocreatina, o que aumenta rapidamente a produção de ATP, que é a adenosina trifosfato, e você vai ter uma recuperação mais rápida dos treinos, vai ter uma performance melhor. Se não fosse tudo isso, ela também ainda melhora o cardiorrespiratório, que promove também uma melhora, por exemplo, em um ciclista. Para um ciclista, por exemplo, ela melhora a resistência muscular localizada e o cardiorrespiratório também. E sempre lembrando, pessoal, como qualquer outro tipo de droga, ela é um potencializador, quase que não sai. E os treinos e a dieta tem que estar bem ajustada, né? Não adianta você querer usar oxandrolona, seja lá para o que for, e você não está treinando certo, nem está comendo certo. Aí você acaba só colhendo os efeitos colaterais, que é o que a gente mais vê acontecer. E qualquer dose dela, seja uma dose para performance maior ou não, tem que estar prescrito pelo seu médico aquela dose exata para você. A oxandrolona é uma droga legalizada, onde o médico pode prescrever. Então, a gente está falando aqui sobre um medicamento que pode ser prescrito pelo médico, de acordo com a sua necessidade, que está tudo certo. Eu já vi relatos de pessoas, de mulheres, utilizando dosagens de 30, 10 miligramas, 30 miligramas por dia. Lembrando que quanto maior a miligrama, quanto maior o tempo de uso e a quantidade que você vai usar, maiores são os efeitos colaterais de virilização.
Eu também já vi homens utilizando de 10 miligramas a 50 miligramas, de 60 miligramas, de 100 miligramas, porém, dosagens fora do habitual, geralmente você vê o uso por conta própria, você não vê o médico prescrevendo uma dosagem altíssima para ninguém. Então, esses usos aí eu já vi relatos de até 150 miligramas por dia em atletas de fisiculturismo, mas são usados totalmente por conta própria. Em combinação com outras drogas, ela cabe muito bem com tudo. A gente vê o pessoal utilizando com tudo. Primabolan, trembolona, masteron, de tudo. Hoje em dia a gente vê o pessoal fazendo mistura e usando. Mas a prescrição que a gente mais vê é da oxandrolona juntamente com testosterona. Até para evitar que dê uma queda da libido, se você tem algum probleminha com libido, geralmente a gente vê a combinação dela juntamente com a testosterona. Lembrando sempre, pessoal, que quanto mais droga, mais colateral. E não necessariamente mais resultado. Tipo, se você tem um resultado com 20 miligramas de oxandrolona dia, você aumentar para 200 miligramas ou 2.000 miligramas, você não vai ter esse aumento no resultado. Muito provavelmente você vai ter esse aumento só nos colaterais. Em vez de você ser o cara maior do mundo por tomar a dosagem maior, provavelmente você vai ser o cara que vai ter mais colateral do mundo. Isso aí pode ter certeza. Tempo de ciclo. Ela é uma droga de ação rápida. A meia-vida dela é curta, ali 3, 4 horas. Então você consegue fazer ciclos com boa quantidade e boa qualidade, até simples ali de 4 semanas. Eu já vi relato de até 12, 16 semanas, 20 semanas, mas em média o uso dela fica ali em torno de 4 a 12 semanas, que é o tempo médio tanto para homem quanto para mulher. O ciclo vai ser prescrito, obviamente, pelo profissional, né, pelo seu médico, adequando a quantidade que você precisa, a quantidade que ele acha necessário para aquele caso seu. Então, pessoal, a oxandrolona, como qualquer outro tipo de esteroide anabolizante, ele tem que ser usado com muita consciência. Não adianta você querer fazer uso de oxandrolona e não treinar bem. Não adianta você querer fazer uso de oxandrolona e não comer bem, achando que ela vai emagrecer. Eu vejo muitas meninas vindo me perguntar sobre oxandrolona no intuito de emagrecer. Isso é ilusão, pessoal. Como oxandrolona, como termogênico, como qualquer outro tipo de coisa que você vai usar, se você não tiver com uma dieta ajustada, seu treinamento ajustado, muito provavelmente você vai colher só os colaterais. Então, se vai usar, se vai fazer merda, então é melhor não usar. Foca na dieta, foca no treino. Quando você tiver um tempo hábil aí, já treinando, fazendo dieta, acostumado com todo esse mundo, esse lifestyle de treino, dieta, aí você procura um profissional que vai te orientar nas quantidades corretas e você vai fazer o uso tentando ter o mínimo de colateral possível, até porque não existe droga 100% segura. Todas elas a gente está sujeito a ter algum tipo de efeito colateral, uns mais e outros menos, beleza?